Boa tarde, pessoal. Já estamos começando daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto. Vamos começar o programa Bate-Papo Novo Tempo. E enquanto isso, vai compartilhando, ajuda a gente a divulgar o programa para outras pessoas. O tema hoje está muito bom. Nós vamos falar sobre as inteligências múltiplas. E se você tem algum familiar que tem filho na escola e que tá com algum problema na escola, compartilha com esse familiar, gente. O programa de hoje vai ajudar muito, tá? A gente vai entender bem o que são essas inteligências, como que desenvolve. Vou ficar quietinha que a Gisele vai falar agora, o programa já vai começar. Enquanto isso, vai compartilhando. Já vai começar, hein? Oi, gente! Mais um Bate-Papo Novo Tempo começando. Uma ótima tarde pra você. Tudo bem? Tudo certo por aí? A gente vai seguindo juntos aqui, te fazendo companhia. Caso algo esteja dando errado, não é? A gente segue com fé em Deus que tudo vai melhorar. Não é? A expectativa, a esperança não pode morrer. 4 horas e 1 minuto, começando ao vivo mais uma edição do Bate-Papo Novo Tempo. E é um prazer ter muito aqui a sua companhia, a sua participação. E quem está com a gente? Natasha Fiel, sempre conosco todas as terças, trazendo conteúdos aqui de extrema importância. Inclusive o assunto de hoje é bem interessante, né, Natasha? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal do Facebook, do Instagram. Estamos começando mais um programa, mais um Bate-Papo Novo Tempo. Esse espaço de construção de conhecimento para que a gente tenha uma vida mais leve, né, Gisele? Com certeza. Lembrando da semana passada, que tema gostoso, né? Falando das linguagens do amor. Foi ótimo, não é? Teve uma repercussão enorme. Muitas pessoas entrando em contato com a gente. Aliás, quem ainda quiser fazer o teste, manda o WhatsApp pra gente, que eu encaminho o link para vocês fazerem o teste. É muito legal. Muito bom. Descobri que a minha linguagem do amor é de presente, Natasha. Ah, descobriu? Que ótimo! Eu gostaria muito mesmo de receber presente. Viu? Fica a dica aí, pessoal, que se relaciona com a Gisele. Não, minha linguagem do amor eu entendo melhor de presente. E não é coisa cara, é coisa simples, não é? São coisas que quem tem a linguagem do amor presente gosta de simbolizar o amor em objetos, Exato, não é? Exato, muito bem. E aí, se você quiser descobrir qual é a sua linguagem do amor, como falamos na semana passada, entre em contato conosco através do WhatsApp 998207343 e encaminharemos um link para você fazer o teste aí também. Você e o seu par, né, Natasha? Isso mesmo. Muito bom. E se você quiser conhecer mais sobre este tema, não esquece de acessar o canal da Natasha lá no YouTube. É só digitar Natasha Fiel, inscreva-se no canal e confira lá todos os assuntos aqui do Bate-Papo Novo Tempo, ela deixa à sua disposição. Tá conectada, Natasha? Conectado aqui, Facebook, Instagram. A turma já tá aqui, Elivânia, Bruna, Márcia, Márcio. Muito bom, gente. Obrigado vocês aqui. Tem mais umas pessoas que eu não consigo ver agora, mas muito obrigada pela presença de vocês. Muito bem. Hoje, Natasha, vamos falar sobre múltiplas inteligências, não é isso? Vamos, Gisele. Um tema que eu falo assim, é um tema de utilidade pública, viu? É um tema super importante. Que bom, é um prazer falar desse tema hoje. Então vamos já entender o que são as múltiplas inteligências. Vamos lá, as múltiplas inteligências, essa é uma teoria que foi desenvolvida por um pesquisador chamado Howard Gardner. E já existe há uns 30 anos aproximadamente. Ele identificou que nós possuímos 7 tipos de inteligência. E na teoria dele, ele diz que nós temos mais do que 7 tipos. Mas ele conseguiu identificar esses 7 tipos
E ele fez uma análise muito interessante desses tipos de inteligência. Porque a inteligência lógico-matemática e a inteligência linguística e verbal são as inteligências que nós mais valorizamos. E ele conseguiu identificar esses outros tipos de inteligência e ele deu uma contribuição muito grande para a educação, para a nossa formação, para que a gente possa valorizar todas as habilidades que nós temos no nosso organismo. Então ele diz assim, que nós possuímos os 7 tipos de inteligência, nós possuímos todos. Porém, alguns nós temos mais desenvolvidos, que é o que nós chamamos vulgarmente de talento. E aí ele discorre toda a teoria em volta disso. Então é algo muito importante para a gente ter conhecimento. Então vamos só saber aqui no programa de hoje quais são esses 7 tipos, né, de inteligência. Conta pra gente. Então vamos lá. Os 7 tipos são: primeiro é a inteligência lógico-matemática, que é a nossa capacidade de entender os problemas, de entender de uma forma lógica, de entender de uma forma racional. É a nossa habilidade para lidar com números, para lidar com cálculos. Depois tem a inteligência linguística, que é a nossa habilidade em lidar com palavras. É a facilidade que a gente tem de se comunicar, de usar as palavras, a facilidade que a gente tem de escrever, de ler. Então, essa é a inteligência linguística. Essas duas, elas são mais comuns, porque elas são avaliadas pelo teste de QI. Mais pra frente eu vou explicar isso melhor. Vou falar das 7 primeiro. Aí a terceira inteligência, e eu tô falando assim, primeira, segunda e terceira, mas não é uma ordem não, é só pra gente situar os 7 tipos. Então, outro tipo é a inteligência musical, que é a capacidade que nós temos de aprender instrumentos, de criar músicas, de criar melodias. Então, essa é a inteligência musical. A outra inteligência é espacial. A inteligência espacial é a capacidade que nós temos de ler ambientes, de nos situar dentro de um ambiente, de organizar as coisas dentro de um ambiente, de saber o que cabe, o que não cabe no ambiente, de organizar os móveis dentro de um espaço, por exemplo, de organizar uma logística de transporte, por exemplo, para que você consiga colocar mais carga no mesmo ambiente. Então, essa é a inteligência espacial. A outra inteligência é chamada de sinestésica. A inteligência sinestésica é a inteligência que a gente usa para usar o nosso corpo. Então, ela é típica dos dançarinos, os bailarinos, os esportistas que conseguem usar bem a musculatura, que conseguem usar bem o tônus muscular, os movimentos, as articulações. Então, é a inteligência do corpo. E as outras duas finais são parte da inteligência emocional. É a inteligência intrapessoal e interpessoal. A inteligência intrapessoal é a capacidade que nós temos de lidar com as próprias emoções. Então, a gente se conhece e a gente consegue administrar as próprias emoções. A interpessoal é a inteligência da empatia. É a inteligência que a gente tem quando a gente consegue identificar a emoção do outro e sabe lidar com essa emoção. Então, faz sentido para você, Gisele, entender a importância de todas essas inteligências? Claro. Não é muito limitante a gente ficar fixa na inteligência matemática e linguística? É nos limitar muito. E você disse que todos nós possuímos as 7 ou as outras também. Isso. Mas alguns têm uma facilidade para desenvolver uma e não a outra, né? Por exemplo, de música, nem todo mundo consegue aprender a tocar um instrumento, alcançar alguma nota, mas tem a facilidade de alcançar, de estudar ou de fazer redação, né? De resolver cálculos rápidos. Isso, exatamente, é isso mesmo. E o mais interessante é que nos últimos anos a neurociência cresceu demais.
Então eles já conseguiram comprovar que nós podemos desenvolver qualquer habilidade, qualquer uma. Antigamente se acreditava o seguinte: se você tinha talento para música, você ia lidar bem com música. Mas se você não tem talento, você não ia aprender nunca. Então isso está desmistificado. Nós podemos aprender qualquer coisa, a qualquer tempo. Também tinha muito assim, você só aprende uma outra língua na primeira infância ou até a adolescência, depois você não aprende mais. Não, o nosso cérebro, ele é plástico. O nosso cérebro, ele tem uma facilidade de fazer novas conexões a qualquer momento. Então, nós podemos sim desenvolver qualquer uma dessas inteligências a qualquer momento. Nós somos dotados dessa faculdade. Então, nós podemos desenvolver. Então, acaba com esse negócio de, eu não tenho talento para música, eu não vou... Não tenho talento para vendas, eu não vou vender. Não tenho talento para matemática, eu nunca vou aprender. Vai sim. É só desenvolver o aprendizado. A habilidade. A habilidade, exatamente. Muito bem. Você ao ouvir o nosso Bate-Papo do Tempo de hoje está convidado também a deixar aqui o seu depoimento, fazer alguma pergunta. O WhatsApp para você interagir é o 998-207343. Nath, aí nas redes sociais tem algum alô, tem alguma pergunta? Muitos coraçõezinhos. Obrigada, gente. Eu adoro receber esses coraçõezinhos de vocês. E aqui tem bastante gente já conectada, viu? Pessoal dando boa tarde, dando oi. Muita gente. Eu não consigo responder pessoalmente a todos vocês, mas o Alessandro está aqui falando o seguinte: esses são considerados dons do Espírito. Exatamente, Alessandro, são os nossos dons. E os nossos dons, eles podem ser desenvolvidos a qualquer momento, a qualquer tempo. E é muito legal quando a gente sabe disso, porque a gente desmistifica muitas crenças que foram colocadas na gente, principalmente na escola. E vamos entender isso agora. Vamos. Por que as escolas desconsideram as 7 inteligências? Então vamos lá. O que acontece? O nosso modelo educacional, ele é um modelo baseado no desenvolvimento de 2 inteligências: a lógico-matemática e a inteligência linguística. Então, são as 2 capacidades que nós mais desenvolvemos no nosso modelo escolar. Por exemplo, se você vai estudar geografia, na hora de estudar geografia, você estuda utilizando a inteligência linguística, que é a leitura. Verdade. Não é? A gente não usa, por exemplo, a inteligência espacial, que é ir para o local, observar, medir. Muito mais não é? Né? Então, esse modelo escolar, dentro da sala de aula, sentados em carteiras, enfileiradas, é um modelo escolar militarizado. Então, ele é um modelo escolar muito limitado. Você imagina, Gisele, uma criança que tem, naturalmente, baixa inteligência lógico-matemática, baixa inteligência linguística e altíssima inteligência sinestésica. A sinestésica é a inteligência do corpo. Essa criança, ela não vai suportar a sala de aula. Para ela é difícil ficar parado, sentado numa carteira, ouvindo. Entende? Ela aprende com o movimento. E o nosso corpo, ele é um organismo que precisa do movimento. Então, nas escolas, essas crianças, elas são consideradas crianças problema. Porque são crianças que se mexem o tempo todo na carteira. São crianças que ficam batendo o pezinho no chão. São crianças que ficam balançando a cadeira da frente. Conversam muito. Elas não toleram esse ficar parado, ouvindo e aprendendo. Na verdade, ele não consegue nem aprender dessa forma. Então, e por que a nossa escola é assim? A nossa escola, ela ainda é muito influenciada pelo militarismo de anos atrás, de muitos anos atrás. E tudo começou, o teste de QI, o coeficiente de inteligência, é um teste aplicado até hoje.
Esse teste ele só avalia esses dois tipos de inteligência, lógico, matemático e linguístico. Então a pessoa que tem baixa inteligência natural, nessas duas categorias, ele vai ter um baixo QI. Aí ele é considerado menos inteligente. Gente, isso é um rótulo que maltrata, que limita qualquer ser humano. Isso é um rótulo péssimo para o ser humano. Então, nós já estamos num movimento onde o teste de QI, ele já está sendo bastante discutido. Já não se usa mais como única referência de inteligência. Porém, as avaliações escolares, elas são baseadas nesse modelo. Então, as provas, as avaliações, elas são todas baseadas nesse modelo. A gente não tem prova oral, né? Não tem isso. Então, as provas são sempre escritas, é sempre a inteligência, utilizando a inteligência linguística verbal ou a lógico-matemática. E se impor uma prova oral, vai ser um susto, porque não estão habituados a isso também. Mas aquele que tem inteligência interpessoal vai dar de 10 a 0. Porque aí pronto, aí é com ele, entendeu? Aí é com ele. Se ele tiver inteligência linguística também, vai longe, porque a oralidade, o uso das palavras, né, tem muita facilidade. Mas enfim, o que importa, o que eu quero passar de mensagem hoje é o seguinte: que os pais estejam atentos aos outros tipos de inteligência. E aí eu vou contar a história da Ana Botafogo. Ana Botafogo é uma grande bailarina. Ela representa o Brasil no mundo inteiro através do uso da inteligência sinestésica. Ela é bailarina, ela dança. E a Ana Botafogo conta que quando ela era criança, um médico salvou a vida dela. Porque ela era muito indisciplinada na escola, vivia reprovando, era uma péssima aluna. E a mãe levou no neurologista, a escola orientou que a mãe levasse no neurologista. E o neuro perguntou para ela assim: o que você gosta de fazer? Ela falou: eu gosto de dançar. E aí esse neuro falou: mãe, leva essa menina para dançar. Deixa ela dançar. Agora você imagina se a mãe da Ana Botafogo não permite que ela dance. Imagina se a mãe do Neymar não permitisse que ele jogasse futebol. Imagina se os pais dos nossos esportistas impedissem eles de usar a inteligência sinestésica. Imagina se os pais dos nossos cantores impedissem eles de usar a inteligência musical. Então, quando a gente ouve a história dessas pessoas que se destacam nas outras inteligências, a gente sempre vai ouvir que eles tiveram dificuldades na escola. Eu gostaria até que se tivesse algum professor ouvindo a gente, e eu acredito que tenha bastante, que se manifestasse, troca essa ideia com a gente. Como seria se a escola também pudesse ensinar através da música? Olha que interessante isso. Ensinar através da música. Ensinar através do uso do corpo. Então a gente pode aprender ciência de uma maneira diferente, geografia de uma maneira diferente. Seria bem interessante. Seria muito mais interessante. Por que as salas de aula têm que ter mesa e cadeira? Elas poderiam ter colchonetes e almofadas. A gente poderia sentar no chão. Por que sentar só em mesas e cadeiras? Por que só no quadro branco? Então, e aí, Gisele, o que acontece? O maior problema é quando você rotula a criança como mau aluno e ele leva aquilo para a vida. Porque se ele é mau aluno, isso também acaba prolongando esse rito, esse rótulo. Ele se prolonga para má pessoa. Se ele é mau aluno, ele é má pessoa. Ele não vai se dar bem na vida, não vai ser feliz na vida, não vai ter sucesso na vida. Ah, esse menino só quer cantar, não vai ter sucesso na vida. Pensa. Não é? E a gente supervaloriza algumas profissões que são profissões tradicionais. Mas isso não garante a felicidade das pessoas. Então é muito importante que a gente compreenda os diversos tipos de inteligência para que a gente possa estimular os nossos filhos, os nossos alunos, para que eles possam se destacar nesses tipos de inteligência.
Então, se o aluno é ótimo em música, não é que ele vai parar de estudar, mas não adianta querer que ele seja excepcional em português e matemática, não é? Então, não vai dar certo. Então, qual a chance dele brilhar na vida? A chance dele brilhar na vida é focar na inteligência de destaque dele. Por exemplo, Gisele, eu tenho a inteligência inter e intrapessoal bem desenvolvida. Já fiz o teste. Tem como fazer teste? Tem. A minha inteligência musical, por exemplo, é bem ruim. Bem ruim. A espacial é péssima. Mas a inteligência emocional é bem evoluída. E eu consegui utilizar isso em um trabalho que requer. Então, na terapia, requer que eu compreenda o outro, que eu consiga fazer a leitura da emoção do outro, que eu consiga estimular a emoção, lidar com a emoção do outro. Então, isso é importante para o meu trabalho. Eu me localizei ali. Mas quantas e quantas vezes eu me descabelei e chorava porque a minha inteligência matemática ela é lá embaixo. E eu não conseguia entender química. Até hoje eu não entendo química. Eu não sei como é que eu passei em matemática e estatística na faculdade, entendeu? Era muito difícil para mim. Em compensação, a minha inteligência emocional e a minha inteligência linguística, elas são muito boas. E aí, Gisele, eu fui ter acesso a esse conteúdo quando eu estava na faculdade. Foi quando eu conheci o material do Howard Gardner. E aí eu entendi, eu me achei, eu comecei a me sentir gente. Eu falei, nossa, eu tenho valor. Não é? Eu tenho valor. Então isso é muito importante. Tem gente falando aqui, o Alessandro falando assim, parece que esse programa é pra mim. Eu cresci ouvindo tudo isso que você falou, né, Tati? Pois é. Você, Alessandro, e muitos outros. Aqui no Instagram, essas descobertas estão trazendo novos profissionais, como, por exemplo, os empreendedores que largam suas carreiras para fazer o que gostam. Exatamente, Denísia Pereira. E a May tá falando, eu quero fazer esse teste para saber qual a minha inteligência. Ótimo! Manda um alô para mim que eu converso com vocês sobre como fazer o teste. E aí, Gisele, é muito legal a gente entender o seguinte, as faculdades, elas precisam se reinventar. As escolas nem se falam. As escolas precisam se reinventar urgente. Agora, as faculdades também precisam se reinventar. Quantas e quantas pessoas elas estão conseguindo realizar os próprios sonhos e ser bem-sucedidas sem ter uma faculdade? Antigamente tinha aquele modelo, você tinha que ter um curso superior para conseguir um emprego melhor. Hoje isso não garante nada. Antigamente, carreiras como advocacia, medicina, engenharia, não eram grandes carreiras, eram carreiras que garantiam sucesso e felicidade. Até algo impossível de se alcançar. Algo impossível. Gente, esquece. Não é por aí mais. Então, as faculdades precisam se reinventar. Os cursos precisam se reinventar. Eu sou psicanalista, não sou psicóloga, mas é óbvio que eu conheço muito a área da psicologia. A faculdade de psicologia precisa se reinventar urgente. Eu não teria paciência de fazer. Urgente. Então, é muito importante que a gente agora compreenda que a nossa mente, ela é sem limites. A nossa mente é muito poderosa, ela é sem limites. Então, a gente não pode rotular um aluno em aluno problemático porque o aluno não consegue ficar quieto na sala de aula. Ou porque ele tem dificuldade de aprender tal matéria. Né? Exatamente. E aí é responsabilidade da escola, sim. É responsabilidade do professor, do profissional de educação, ter essa sensibilidade para que esse profissional não rotule esse aluno. Eu hoje, Zé, atendo pessoas na faixa dos 20 e poucos anos que foram rotuladas na infância, que tiveram muita dificuldade para seguir agora na vida adulta. Porque é um desconhecimento dos pais e professores. Verdade, né? Um desconhecimento.
Quantas e quantas crianças rotuladas com hiperatividade, com déficit de atenção? Existe sim a hiperatividade e o déficit de atenção. Mas quantas crianças mal diagnosticadas foram medicadas de forma errada por conta dessa questão de comportamento? Isso é grave, né? Isso é grave. Então, assim, os profissionais de educação precisam conhecer o trabalho do Howard Gardner. Já existem várias escolas diferenciadas hoje que promovem o estímulo às múltiplas inteligências e a gente precisa trabalhar isso. É claro que nas escolas se trabalha o teatro, aquelas apresentações que a escola costuma fazer para os pais, apresentação de final de ano. O teatro, ele é uma forma de promover a inteligência sinestésica, de promover a inteligência emocional, porém não é avaliado. O aluno é avaliado somente na linguística e na lógica matemática. Entendeu? Então, ele pode ser um artista rotulado de mau aluno. Olha que crime que nós estamos cometendo com esses talentos maravilhosos que existem por aí. Pois é. São 4h26 para fechar o tema de hoje, o programa. Natasha, como os pais podem trabalhar as inteligências com seus filhos, como eles podem também perceber quais são as inteligências aí, como eles podem ajudar? Bom, primeira coisa, se o seu filho foi identificado como um mau aluno na escola, indisciplinado, sem comportamento ou apático, às vezes também ele é quietinho, ele não incomoda ninguém, não é? Mas apático, vai mal na escola, a melhor maneira é procurar um profissional especializado em crianças. Então, aqui em Nova Venécia e em Jaguaré, eu recomendo a doutora Roberta Casagrande. Ela é psicóloga especialista em crianças, uma profissional excelente, maravilhosa. A doutora Roberta atende aqui em Nova Venécia e atende em Jaguaré. Ela pode ser uma profissional que vai dar uma orientação para os pais. Então, é muito importante procurar profissionais. Uma outra maneira dos pais ajudarem é conhecer os 7 tipos de inteligência. Então, Gisele, nós, quando somos pais, a gente não vem a gente não faz curso para ser pai e mãe, não. A gente vai aprendendo, né? Mas, olha que ótimo seria se a gente buscasse informação. Então, quem é pai e quem é mãe precisa buscar informação sobre educação de pais e filhos. Não adianta querer educar os filhos como nossos pais nos educaram. Não vai funcionar. Então, a gente tem que aprender sim. Nós temos que aprender como lidar com as crianças, como estimular, como observar. Uma terceira maneira de ajudar os filhos é observar os filhos. Observar, ver o que o filho gosta de fazer, incentivar esse talento. Então, se ele gosta de música, incentiva a aula de música. Se ele gosta de esporte, é energia sinestésica, incentiva o esporte. Se ele gosta de falar, se é aquela criança que gosta de fazer teatrinho em casa, que gosta de fazer karaokê, que gosta de aparecer, provavelmente inteligência emocional aí aflorando. Se é aquela criança que gosta de blocos de montar, que gosta de desenhar, talvez inteligência espacial. Então, é muito importante que os pais observem os filhos. E aí os pais precisam aprender a negociar com a escola. Muito importante negociar com a escola. Porque a escola também está aprendendo. Não é? A gente tem um sistema educacional que não comporta essas crianças. Então, tá todo mundo aprendendo ainda, né? Tem muita gente falando aqui, Gisele. Acho que o tema de hoje mexeu com as pessoas, hein? Aqui, Amada. Estou aqui na escola onde meus filhos estão estudando. Eles têm a matéria música e eles gostam muito. E estão conseguindo aprender a língua italiana através da música e do esporte. Nossa, que maravilha isso. Maria Beatriz falando. Maria Beatriz, essa escola é no Brasil? Porque olha, que legal isso, tá? É um avanço, aula de música na escola. E outra coisa, Gisele, a neurociência já mostrou que a criança que aprende música, ela automaticamente
desenvolve a inteligência matemática, porque é a mesma área cerebral. Então, olha que legal, ao trabalhar uma inteligência, você contribui com a formação da outra inteligência. Deveria ter em todas as escolas. Então, olha que interessante isso, né? A gente tem também uma cultura de desvalorizar as aulas de educação física. A gente acha que a aula mais importante é português e matemática. A aula de educação física é a menos importante. Então é muito comum a gente ver nas escolas, a própria escola pegar a aula de artes, a aula de educação física, a aula de filosofia para fazer uma atividade extra, né? Eles não pegam a aula de português e matemática. E no próprio currículo tem muito mais aula de português e matemática do que das outras disciplinas. A educação física, por exemplo, é como se fosse um recreio. Um recreio, exatamente isso. E aí tem escola que pune o aluno tirando ele da aula de educação física. Nossa. Gente, isso é um retrocesso. É verdade. Não é? É um retrocesso. E deixa o aluno super revoltado. Deixa o aluno revoltado, porque até o momento de extravasar. A Maria Beatriz está falando, na Itália. Então, Maria Beatriz, na Itália. Mas no Brasil a gente ainda tem poucas escolas, mas estamos avançando nisso. Mas é uma temática para a gente pensar, para a gente discutir. E assim, Gisele, eu quero, com muito respeito, com muita humildade, porque eu não sou da área da educação, eu sou terapeuta. Então, assim, com todo respeito, com toda humildade, eu quero dizer que eu não estou criticando as escolas, não é isso. Mas é lançar para as escolas esse diálogo. Vamos falar desse tema? Vamos ver como isso muda na escola? Imagina, Gisele, se nas escolas pudessem ter meditação. 5 minutos de meditação antes das aulas. Já está comprovado, gente, que a meditação aumenta a nossa capacidade de concentração e memória. Então, olha que maravilhoso se a gente tivesse meditação na escola. Olha que maravilhoso a aula de dança, a aula de música, não é? Então, assim, é abrir para o diálogo. Eu sugeri esse tema aqui, não foi um tema sugerido por ouvintes, mas eu quis trazer esse tema porque eu estou atendendo muitos jovens na faixa dos 20 anos que receberam esse rótulo de problemático. E como eles enfrentam dificuldade, porque quando a gente acredita que a gente não é capaz, quando o aluno bota na cabeça, eu não consigo, eu tenho dificuldade, ele tem. Porque ele acredita. Ele tem. Então isso limita. Tem mais gente aqui no Instagram falando. Nossa, muita gente falando no Instagram, gente. Perdi a ponta da corda aqui no Instagram. Pronto. Aqui também temos um amigo dizendo o seguinte, que ele é um rapaz, ele é católico e gosta muito de ler na igreja. Ama ler na igreja, tem uma paixão por ler de verdade. Porque ele gosta tanto de ler na igreja, a família dele já foi contra. Olha só. Pois é, que pena, não é? Mas não para de ler, continua lendo. Às vezes a sua família ainda precisa entender esse contexto aí que ela não entendeu. Aqui a May tá falando assim, gente, que programa maravilhoso. Por favor, Natasha, aprofunda esse tema para aprendermos com sua sabedoria e conhecimento. Ô, May, linda. May é minha amiga de infância, mora lá em Guarapari. Um abraço. Ana Paula, lá de São Mateus, falando o seguinte: meus filhos estudam na escola SEC, em São Mateus, e eles desenvolvem educação através da música, coordenação motora, inglês e robótica. Olha que legal isso. Muito legal. Olha, gente, a gente não ganha para fazer merchandising das escolas, não. Mas a gente tem que divulgar as escolas. Meu filho faz natação e aula de teclado e gosta muito. Excelente, gente. Muita gente aqui. Na escola Arthur, aqui em Guarapari, tem aula de música, teatro, capoeira, robótica, dentro da grade escolar. Excelente, é isso mesmo. A gente precisa incrementar isso nas escolas. Né? Geralmente são nas escolas particulares e infelizmente nas escolas públicas ainda não tem este avanço, né? Exatamente, mas a gente pode levar essa discussão para a escola, não é? Existe muito espaço, existem muitos profissionais e o custo com esse tipo de estratégia, o custo com esse tipo de ação, ele é tão pequeno diante do benefício, Gisele. Tão pequeno, se a gente pensar que as crianças estudam meio período e o outro meio período elas ficam livres.
Então imagina se nesse outro meio período a gente conseguisse desenvolver as outras inteligências. Quantos talentos iriam aflorar? Quantos leitores na igreja? Quantos cantores? Não é? Quantos escritores? Como que isso iria aflorar se a gente incentivasse isso nas crianças? Melhor a autoestima, melhor a forma da criança interagir com o mundo. E uma criança saudável e feliz é um adulto promissor. Com certeza. Muito bem, gente. Este foi o nosso bate-papo no Boteco de hoje. Nosso tempo já foi, já estourou. Mas semana que vem tem muito mais, hein, Natasha? Semana que vem tem mais. E me pediram um tema e eu vou trabalhar o tema que me pediram. O tema é o seguinte: como conviver com um relacionamento tóxico. Então nós vamos falar de relacionamento afetivo, sexual, relacionamento amoroso, casamento, namoro, onde a outra pessoa é tóxica, relacionamentos abusivos. Então, se você conhece alguém, compartilhe o tema com essa pessoa. Se você vive um relacionamento desse e quiser contribuir com o programa, manda pra gente a sua história. Se você quiser tirar uma dúvida, manda sua pergunta pra gente, porque eu sempre falo aqui, a participação de vocês enriquece muito o nosso programa. Muito bem, gente. Então não perca na próxima terça, bate-papo Novo Tempo com este assunto imperdível, hein? Até lá, a gente vai seguindo sempre juntos aqui na Voz da Esperança, mas o programa de hoje já chegou ao fim. Já chegou ao fim. Que vem tem mais. Um abraço, Natasha. Um abraço, pessoal. Obrigada. Pessoal que tá aí nas redes sociais, estou aqui com a turma do Facebook, ali Instagram. Compartilhe esse vídeo, gente. Depois eu vou lançar lá no YouTube. Então vocês podem entrar, inscrever-se no canal, clica no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, vocês ficam sabendo do novo vídeo. O YouTube sinaliza para vocês, tá bom? Próximo tema, quem quiser contribuir, manda sua história pra gente. A gente garante o sigilo, não vamos expor ninguém. Mas é muito importante ouvir a versão de vocês, ouvir a história de vocês, porque isso orienta a organização do nosso próximo programa. Pode mandar pergunta, tá bom? E agora aproveita para compartilhar esse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo programa.